Boa tarde a todas e todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma live exclusiva do Open Mind Brasil. Muito obrigada pela presença de todos vocês. E na live de hoje, o Open Minder Júlio Lima, que é Head de Gestão de Usuários e Serviços da Globo, maior empresa de mídia da América Latina. Júlio vai apresentar dois importantes parceiros da Globo, que integram este projeto, que é um projeto que visa valorizar aí o ESG, né? Um grande desafio aí das empresas. As empresas que integram esse projeto, que vamos conhecer hoje, é a REURB, empresa Best for the World de logística reversa e inclusão social, e a Recode, maior ONG de inclusão sociodigital do mundo. Um projeto incrível que uniu essas três grandes empresas, gerando economia reciclável, com descarte sustentável e inclusão sociodigital. Então, vamos conhecer esse case e fazer benchmarking. Deixa eu apresentar para vocês os convidados de hoje. Júlio Lima, engenheiro eletrônico e de telecomunicações, com experiência diversificada em gerenciamento de projetos, indústrias de telecom, farmacêutica, mídia e entretenimento. Possui sólida formação técnica e vasta experiência na liderança de equipes diversas e multifuncionais. Hoje ele é Head de Gestão de Usuários e Serviços da Globo. Rodrigo Baggio é empreendedor social, fundador e presidente da organização social Recode. Em 1995, fundou a primeira escola de tecnologia e direitos dos cidadãos em uma comunidade do Rio de Janeiro. Sua atuação em prol do empoderamento digital já foi reconhecida com mais de 60 prêmios nacionais e internacionais de organizações como Unicef e Unesco, sendo nomeado um dos 100 líderes do amanhã pelo Fórum Econômico Mundial e selecionado pelos veículos internacionais CNN, Time e Fortune como uma das principais vozes do desenvolvimento econômico. Possui o título de doutor honoris causa pela Universidade de Chicago. Ronaldo Stabile, economista, empresário, sócio, fundador e CEO da REURB, da Recicladora Urbana, da Research Circular Story e do Instituto REURB de Inclusão Sociodigital. Conselheiro do Sistema B Brasil, do Observatório do Terceiro Setor e, recentemente, convidado pelo Recode para participar do Comitê Recode Pro. Empresário com mais de 40 anos de experiência na área industrial, desde 2011 se dedicando à economia circular, como membro da Ellen MacArthur Foundation, a REURB Recicladora Urbana, reconhecida por 7 anos consecutivos como Best for the World pelo Sistema B, entre mais de 5.000 empresas em 80 países. Sejam todos muito bem-vindos. Vou passar a palavra agora para o Júlio Lima, que vai contar para a gente como tudo isso começou. Júlio, à vontade. Oi, pessoal. Boa tarde a todos. Obrigado aí pela participação. Vocês me desculpem um pouco, mas eu estou muito gripado, então a minha voz deve estar um pouco fanha. Eu vou começar a compartilhar o material aqui. Eu não pretendo me estender muito no material, tá? O material é simples. Não sei se já está compartilhando. Está compartilhando, sim. Tá. E eu vou contar uma breve história. Em setembro do ano passado, né, a gente foi apresentado através da ABS pela REURB, né? E aí, conversando com a REURB e entendendo o que a REURB se propunha a fazer, a gente começou uma ideia de como é que a gente consegue fazer uma mudança aqui positiva, né, na sociedade e que nos ajude também, como área de tecnologia, a trazer mais diversidade e mais inclusão para dentro do nosso ambiente, né? E aí, depois de muito conversar, de pesquisar, de entender o modelo, a gente conseguiu montar um modelo que é um modelo, viu, Marlúcia? Eu vi sua pergunta, mas eu espero que a gente consiga responder essa pergunta ao longo da apresentação aqui, porque não é um business plan por business plan. Eu acho que a questão aqui é realmente levantar um selo, né, ESG,
né, em que a gente encontre parcerias e que a gente consiga sair do outro lado e entregar alguma coisa de positivo para a sociedade, né? A gente vive num mundo globalizado e a gente sabe que o nosso país, historicamente, ele tem problemas de igualdade social e de distribuição de renda, né? E com a tecnologia, ela ajuda a gente, mas ela também aumenta o abismo entre os países desenvolvidos, em desenvolvimento e subdesenvolvidos, né? Então, assim, com esse mundo maravilhoso que a gente tem de Big Data, automação artificial, né, a inteligência artificial, machine learning, a gente, como um país em desenvolvimento e com a grande quantidade de pessoas, né, que a gente precisa trazer para o mercado de trabalho, em especial na área de tecnologia, a gente tentou criar um modelo que ele se sustentasse e que a gente pudesse fazer isso, tá? Então, eu vou passar rapidamente aqui, na prática, qual é o modelo, né? Ele, na verdade, a ideia é que ele seja um círculo virtuoso, né? E, e aí o que a gente planeja, não sei se todos conhecem, né? Mas a ONU ela tem 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? E dentro desse modelo que a gente desenhou aqui, a gente está tentando abranger 9 desses objetivos, tá? Que é educação de qualidade, igualdade de gênero, emprego direto e crescimento econômico, indústria, inovação e infraestrutura, redução das desigualdades, cidades e comunidades sustentáveis, consumo e produção responsáveis, combate a alterações climáticas e parcerias em prol das metas, né? Que é o caso que a gente está fazendo aqui, montando essa parceria com a REURB, com o Recode, né? E o Rodrigo Baggio, eu tive o prazer de conhecê-lo ainda não pessoalmente, mas virtualmente, né, nesse último ano, mas eu já ouço já ouço o nome do Rodrigo Baggio desde que eu era nerd, lá no início dos anos 2000, lendo o caderninho de informática do Globo, né, através lá era Instituto para Desenvolvimento da Informática, não era, Rodrigo, o antigo nome, né? O Júlio era CDI, Comitê para a CDI. Democratização da Informática, e era o grande apoio que a Cora Rona e a Andréa Machado, tem tanta gente boa ali, a Cristina De Luca, Isso. né, nos A davam no galera, caderno de informática do Globo. exato, e a galera do BBS divulgava mesmo, né? Então, e aí, com isso, a gente criou esse modelinho aqui, né? Que é, passando para vocês, a gente está falando da área de tecnologia, né? Da Globo, e aí o que, que a gente está fazendo, né? A gente está pegando as nossas máquinas de workplace obsoletos, né? E a gente faz uma doação para a REURB, né? A REURB, ela faz a valoração desse conteúdo, né? O que ela pode aproveitar, ela aproveita, o que ela pode voltar para reciclagem da indústria, ela volta e com isso ela faz dinheiro, né? E o que não pode ser usado, ela vai para o descarte sustentável do material, né? E com esse dinheiro arrecadado, a gente pega e escolhe uma organização não governamental. No caso, a gente está trabalhando com a Recode, né? Tem umas outras instituições também, mas aqui o parceiro principal é a Recode, né? E a gente escolhe para onde a gente vai doar esses equipamentos de tecnologia que são comprados a posteriori, tá? A Recode entra nessa parte aí, na sequência, com a capacitação das pessoas, né, num viés ali de diversidade, vulnerabilidade. Então, a gente está falando de grupos de pessoas, né, de mulheres, né, do grupo LGBTQIA+, e do grupo de pessoas pretas, né? Então, a Recode faz treinamentos dessas pessoas muito na área de tecnologia para desenvolvê-los, capacitá-los a serem desenvolvedores, né? E aí já vou fazer um spoiler, porque estamos trabalhando com a Recode também para incubar um curso, né? 2 cursos, na verdade, que é o de DevOps e o de DevSecOps, né? Para a gente abrir esse leque, para não só ficar com a parte de desenvolvimento, mas também com a parte de segurança e de infra as a code,
né, para que, num segundo momento, a gente possa também botar essas pessoas no mercado de trabalho e uma parte ser absorvida nas vagas de tecnologia da Globo, e com isso aumentando a diversidade que a gente tem nos nossos times de tecnologia. Tá? Então, a rigor, assim, muito en passant, esse é o projeto. Em que momento que a gente está do projeto, né? A primeira parte do projeto, a gente fez um descarte aí, né? Correto certificado de 1.802 equipamentos de TI, e aí a gente está falando de computadores, de monitores, né? A gente está partindo para uma linha também de fazer doação de servidores, né? E que isso dá ali mais ou menos 11,95 toneladas de máquinas, e o que foi descartado já está descartado atendendo ali a legislação ambiental brasileira, né? Além disso, foi feita toda a parte de descaracterização de dados e de propriedade desses equipamentos, que é muito importante para a gente poder atender a LGPD, né? Com isso, a gente evitou também, né, com esses descartes e essa economia reciclável, a gente está evitando a emissão de 22 toneladas de GHG, que são gases do efeito estufa, né? O não despejo de 140 quilos no meio ambiente de metais tóxicos, e isso gerou uma economia aí para a Globo em descarte, com isenção de custo de coleta, transporte, né? Apagamento de HD e tal, da ordem de R$ 28.600, tá? Ainda não é um valor, assim, um montante gigante, mas o que a gente espera, na verdade, é promover um bem para a sociedade, né? Seja no descarte sustentável, seja na capacitação de pessoas, trazer essas pessoas para o mercado de trabalho e voltar essas pessoas para o nosso ambiente ou para o ambiente de outras empresas. Tá? E também foi emitido aí um relatório de impacto socioambiental, né, pela própria Recode. Com relação ao Recode Pro, aí o Rodrigo também vai falar mais em detalhe, né, só uma pequena, muito en passant, o foco do Recode é a formação e empregabilidade de jovens, né, ali entre 18 e 39 anos, como eu já falei, em situação de maior vulnerabilidade social e como programadores full stack, né? Esse ano, o Recode Pro está atendendo aí 420 alunos, né, em 12 estados diferentes, sendo capacitados em temas de tecnologia, que eu também não irei me aprofundar. Tá? E o que a gente tem em movimento no momento? Em movimento, a gente tem essa montagem do curso de DevOps e DevSecOps, que os nossos times, e aí eu tenho uma área parceira aqui com o Armênio Lobato, né, e com o Rodrigo Almeida, da área de infraestrutura e da área de segurança, em que a gente vai estar incubando com profissionais nossos, no primeiro momento, esses cursos, para que a gente possa capacitar também o pessoal do Recode, que eles possam seguir com esses cursos a posteriori, ofertando esses cursos a posteriori para essas pessoas também. Tá? E nesse momento, o nosso PRH, que é o parceiro de RH de tecnologia, já está em tratativas ali com a Recode também, de analisar o banco de dados e como é que a gente pode aproveitar esses profissionais nas nossas vagas de tecnologia aqui, nos diversos segmentos que a gente tem. Tá? E a gente está começando aí a segunda etapa de doações de equipamentos. Tá bom? Bom, essa era a minha mensagem, e aí vou passar aqui para o Ronaldo, para ele falar um pouquinho da REURB, depois o Rodrigo, e aí a gente pode conversar um pouco mais aí sobre essa iniciativa incrível. Querido, está com vocês aí. Obrigado, Júlio. Ok. O Júlio deu ali uma introdução e mostrando o modelo de negócio ESG, o case, né? Ele falou bem ao começo, tem bastante coisa em andamento já, então isso pode ampliar mais ainda. Falar de economia circular, né? Falar de 3 eixos, né? Como é que hoje nós estamos passando por gravíssimos problemas ambientais, né? Então, economia circular é você exatamente evitar extrair mais do que o planeta que nós já
extraímos de matéria-prima, minério, petróleo, que vai virar matérias-primas, né? Evitar o impacto no meio ambiente, esse resíduo ou esse descarte de equipamentos, transformar ele em matérias-primas, aquilo que dá, o que o Júlio falou, aquilo que dá para ser recondicionado, estender a vida útil. Quanto mais você compartilhar um bem, mais pessoas você vai trazer para a economia com menos impacto, né? Então, é transitar pelos 3 eixos, o social, o ambiental, e tem que ter sustentabilidade econômica, senão o discurso acaba. Então, vou mostrar rapidamente, na área especificamente de TI e telecom, que a gente chama de linha verde, o impacto disso no meio ambiente hoje. Pode seguir, Paula, por favor. Estamos falando de 52 milhões de toneladas de resíduo eletroeletrônico todos os anos sendo despejado no planeta. Então, o primeiro impacto é esse, né? O Brasil gera 2,1 milhões de toneladas de resíduo eletrônico todo ano é despejado no nosso meio ambiente. O que faz com isso tudo? 10% disso é a linha verde, que é o que nós estamos transitando agora, que é TI e telecom. Então, nós estamos falando de 210 mil toneladas por ano de TI e telecom. Se fabrica hoje, coloca-se no mercado 7 milhões de computadores por ano. Isso em desktop e em notebook. Se você botar um monitor por desktop, nós estamos falando de 10 milhões de equipamentos por ano. A tendência disso é um crescimento exponencial. A economia é digital, o mundo é digital e vai crescer. Outra coisa que se nota é a obsolescência. Então, cada vez mais a tecnologia, os softwares estão exigindo equipamentos e cada vez mais esses equipamentos têm a sua dificuldade maior de reciclagem. Quando você fala de lei, rapidamente, existe lei, Plano Nacional de Resíduos Sólidos, todas as pessoas físicas e jurídicas têm a responsabilidade compartilhada pela vida útil, ou seja, desde que você adquiriu o equipamento, o que foi feito dele. Aqui nós estamos falando de B2B, nós estamos falando de interdependência entre empresas e entre empresas e que querem chegar no impacto ambiental e social. Mas é crime ambiental o descarte irregular. Então, quando o Júlio fala ali aquela preocupação com a descaracterização de patrimônio e de mídias, né, tem que seguir rigidamente todo esse processo. Não é fácil você tirar número de série por número de série, fazer a avaliação máquina por máquina, chegar nesse valor final do que vale essa máquina. Se existe lei, existe uma ABNT, toda a ISO vem de uma ABNT específica para logística reversa de equipamentos eletrônicos. Então, tem a lei e tem como cumprir a lei. Cada vez mais isso cresce, porque a visão é em cima disso, só uma visão rápida. De um lado, vocês imaginem Brumadinho e Mariana, você extrair minério. E do outro lado, uma pilha de eletrônico, de TI e telecom, 65% é aço. Em vez de você tirar o minério da mina, naquela profundidade, aquele custo, está à disposição. É pegar esse aço, hoje, aquilo que não dá para ser recondicionado, vai para uma usina siderúrgica e vai virar matéria-prima novamente, que vai virar um produto, sem afetar o meio ambiente. Isso é economia circular. O equipamento de TI e telecom, se vocês pegarem a tabela periódica, ele tem todos os metais que vocês podem imaginar. Ouro, só para vocês sentirem, na placa, todos os contatos são de ouro. Custa 30 vezes mais, e o desastre que são a exploração de ouro, custa 30 vezes mais você tirar do meio ambiente do que você processar a placa do eletrônico que tem ouro ali dentro. Então, só para dar um exemplo desse tamanho. Pode seguir, Paulo. Modelo. O Júlio contou lá direitinho, você vai buscar no Brasil inteiro, trazer esses equipamentos,
cumprir a parte de ESG na parte de governança. Então, para isso, tem que ter licença estadual, licença federal, IBAMA, CETESB, municipal também. Então, você tem que estar em compliance, né? Fazer toda a parte de descaracterização de dados e propriedade. E você vai chegar, eu vou mostrar uns números, o que você consegue estender a vida útil, o que fazer com isso aqui. E a gente criou um produto seminovo chamado Remaker. Ele tem a mesma garantia do novo, ele tem a mesma qualidade de um novo, e você consegue estender a vida útil dele por mais 5 anos no mínimo. Tá? Desse resultado econômico, seja de transformar ele em matéria-prima, sucata, que vai virar matéria-prima, ou produto acabado, seminovo, você retirar parte desse resultado, ou no caso da Globo, praticamente todo o resultado, e isso ir para projeto de inclusão social. Pode seguir, Paulo. Aquilo que eu estava falando, o que entra 80% na média, nós temos um volume grande hoje, mas 80% na média vai virar matéria-prima. Você não consegue recondicionar, você não consegue recuperar, mas você consegue gerar matéria-prima. 20% vai para a linha peças e partes e refurbish. Então, você está falando aí de toneladas. Eu vou mostrar o número maior que você deixou de impactar no meio ambiente. Então, aí aquilo que o Júlio falou e que a gente fala bastante, o Rodrigo levanta essa bola, que é a bola de você evitar o impacto no meio ambiente, que é os gases de efeito estufa, né? Que é jogar metais pesados, metais tóxicos no meio ambiente. Então, você está permeando, você já saiu, está saindo do ambiental para ir para o econômico. Pode andar, Paulo, por favor. 80% vira matéria-prima reinserida na economia, 20% vira refurbish, aquilo que nós falamos. Então, importante, o modelo nos Estados Unidos, na Europa, o seminovo é respeitadíssimo. No Brasil, qual é a origem dele? De onde veio? Foi roubado? Tem número, quer dizer, quando há o descarte, ele virou uma nova máquina com número de série, com rastreabilidade, como se fosse um equipamento novo. Então, ele é um equipamento seminovo, tudo que um equipamento novo tem. Pode seguir. Esses equipamentos Remaker que a gente produz hoje, ou vai para projeto social, ou a gente vende, sim, para o terceiro setor. Então, hoje a gente tem 700 ONGs, mais ou menos, que adquirem equipamentos Remaker. E pessoas físicas começando a adquirir. A gente tem a primeira loja de economia circular no Mogi Shopping, aqui perto de São Paulo. Quem é o público que adquire esse equipamento? É o pai comprando o filho ou para a filha estudar. Basicamente, é concentrado nisso. Que volume nós estamos falando? 1.600 toneladas de equipamento eletrônico. Para vocês terem uma ideia, é pegar uma carreta de 20 toneladas, sair de São Paulo, uma carreta atrás da outra, ir para o Rio de Janeiro e voltar para São Paulo, em fila. Uma carreta atrás da outra e voltar, para ter uma ideia do tamanho. Isso gerou recursos para que a gente aplicasse, ganhasse o nosso dinheiro, pagasse as contas, pagar o frete, buscar isso no Brasil inteiro, fazer a prestação de serviço sem ônus para a Globo ou para clientes nossos, né? Também parceiros, vários parceiros do Recode, gerou recursos para 130 projetos de inclusão sociodigital, cujo nosso maior braço é o Recode, nosso grande parceiro. 2.100 equipamentos de TI instalados Brasil afora. É um patrimônio grande que saiu do resíduo eletrônico, do lixo eletrônico. A gente não gosta de falar de lixo, e tudo tem valor, né? E o impacto no meio ambiente. São 3.000 toneladas de gás de efeito estufa que deixaram de ir para o meio ambiente. Então, são 19.000 quilos ou 19 toneladas de metais tóxicos que deixaram de ir para o meio ambiente. Só relembrando uma coisa aí para vocês. A gente falou de 210.000 toneladas por ano. Estou falando aqui de 1.600 toneladas.
Então, é uma ponta do iceberg, é a solução para um problema grave, que vai aumentar. Pode seguir, por favor, Paulo. O Júlio matou a pau ali falando dos ODS, né? A gente cumpre os 8 ODS, que batem exatamente com o que o Júlio apresentou. O Instituto REURB foi criado para poder dar sustentabilidade e continuidade nos projetos que a gente atende, cujo parceiro maior é o Recode. O primeiro slide ali é do Recode, para vocês terem uma pincelada. O segundo ali é o Paideia, dentro da Poli, dentro da USP, formando jovens em TI e telecom, mais ou menos no nível que o Recode Pro oferece. Mas é dentro da Poli, isso é emblemático, que você quebrou um paradigma, botou jovens de segundo grau formado em escola pública, que mal sabem matemática direito, para dentro de uma Poli. Hoje nós estamos na 5ª, 6ª turma, com 40 alunos. Tá? Praticamente vai tudo para a empregabilidade, então você leva a renda para essas famílias, não só para esses meninos, mas muda a vida dessas famílias. E uma pincelada rápida, vocês têm projetos aí com crianças autistas, com síndrome de Down, você tem surdos, ou seja, aquilo que o Júlio falou é buscar a inclusão não de LGBT, você tem vários projetos aí dentro. Pode seguir, Paulo. Agora, falando especificamente da nossa parceria com o Recode, que a gente tem o prazer de estar com o Rodrigo há 10 anos, né? Só para vocês terem uma ideia, eu falei de 1.600 toneladas só via Recode. Então, são os parceiros do Recode, via Recode. Hoje eu posso dizer que a gente já está chegando em 400 toneladas daquelas 1.600, gerando 1.000 equipamentos. Estamos chegando nos 1.000 equipamentos para projetos do Recode, entre eles esse case da Globo. Então, você está falando aí de... Aí o Júlio já matou 1.800 equipamentos que se transformaram, uma boa parte a gente não consegue recondicionar, porque está usado e tem um outro, mas cada vez mais você está mudando, o pessoal do Júlio, o cuidado na armazenagem, na movimentação, que antes era considerado resíduo, é descarte. Não, isso pode mudar a vida de milhares de pessoas lá na ponta. E os números que o Júlio apresentou estão aqui, né? O Recode Pro, eu vou deixar o Baggio explicar melhor do que ninguém, é o 2º ano que a gente está junto no Recode Pro, o primeiro ano e o 2022, o primeiro ano fornecendo equipamentos a preços. Hoje, um equipamento Remaker é 60% abaixo de um equipamento novo e com a mesma garantia, equipamentos de qualidade, só para dizer aí, no Recode Pro, um notebook i5, 4ª, 5ª geração, 8 GB de memória, HD de SSD, ou seja, ponta de linha, né? E conseguimos gerar equipamentos para 140 alunos. Então, o que eu vou encerrar e vou passar para o Rodrigo? A importância da interdependência entre as empresas, tá? A importância da gente falar que toda empresa vive da sociedade. O que a gente devolve para a sociedade? Sem a sociedade não tem empresa. Então, o que a gente devolve? E a importância de sentar 3 empresas como a Globo, o Recode e a REURB e trazer soluções ESG na veia, eu falo que é na veia mesmo, para um gravíssimo problema ambiental. É isso, esse é o meu recado e passo para o Rodrigo, que aí ele vai dar uma aula para a gente aí. O Ronaldo, muito obrigado. Júlio também. O pessoal do Open Mind, obrigado pelo convidar a gente para estar aqui, contando claramente de um case para você, de impacto colaborativo, de união de uma empresa como a Globo, uma ONG como a Recode e um negócio de impacto como a REURB,
fazendo todo um processo de regeneração tecnológica corporativa. A gente está falando aí de um processo, né, que começa e garante todos os certificados que vão servir para ESG, mas a gente está ali, no fim, gerando computadores para pessoas jovens em vulnerabilidade, mulheres, negros, LGBTQIA+, de 12 estados brasileiros, que vão estar usando esse computador para aprender a ser um desenvolvedor full stack, back-end, front-end, júnior. Gente, isso é transformação de vida. A gente está falando aqui de transformação de vida. Agora, antes da gente entrar no Recode Pro e na parceria que a gente está falando aqui, eu preciso conversar com você, falar para vocês de que a gente está como Recode há 27 anos trabalhando com empoderamento digital na América Latina. Então, eu fundei a Recode com a marca CDI, de Comitê para a Democratização da Informática, ou Center for Digital Inclusion, em março de 1995, num Brasil sem internet, né? num Brasil, num país, na América, num continente da América Latina, em que a internet estava restrita ao meio acadêmico, e a gente já tinha essa visão de usar a tecnologia para desenvolver comunidades, periferias e transformar vidas. E a gente começou a criar as primeiras escolas de informática e cidadania, que a gente chama hoje de centros de empoderamento digital. Hoje a gente tem mais de 1.000 desses centros, em todos os estados brasileiros, em 12 países. São 1,8 milhão de pessoas que aprenderam diretamente com as capacitações, as trilhas de empoderamento digital da Recode. E a gente tem hoje mais de 50 cursos em 13 diferentes trilhas, em que a gente ensina, basicamente, um novo modelo mental para o cidadão e a cidadã nesse momento da quarta revolução industrial. Então, a gente está falando de conteúdos de tecnologia, de competências socioemocionais e de empreendedorismo. A gente está falando de cursos básicos de tecnologia, em que as pessoas vão ter que aprender a utilizar pacote Office, marketing digital, e vão criar uma campanha, criar uma mobilização, mas pessoas que vão aprender a desenvolver um aplicativo para smartphone que impacte um problema da comunidade, da periferia. Ou as pessoas vão aprender o básico do que é inteligência artificial, realidade virtual, realidade aumentada, internet das coisas, biotecnologia, as implicações éticas do uso dessas tecnologias exponenciais, e vão prototipar soluções, e a gente vai para hackathons, ideatons, para realmente estimular esse processo de transformação. Então, a Recode tem assim, uma variedade muito grande de formações, né, que vão direto para ONGs em periferias e comunidades, escolas públicas, bibliotecas públicas e comunidades. Mas há 4 anos atrás, a gente criou um curso muito especial. Eu lembro que eu estava na ONU, sendo acelerado por grandes aceleradoras globais, parceiras da ONU Foundation, na Assembleia Geral da ONU, como um empreendedor que acelera ODSs, e lá a gente começou a vislumbrar essa perspectiva de formar desenvolvedores full stack, acreditando já naquele momento, há 4 anos atrás, que isso seria um grande gargalo para o desenvolvimento, para a transformação digital das empresas, né? E lá a gente criou, então, esse conceito. A Accenture no Brasil nos apoiou para a gente fazer estudos de caso, de implementação de currículos, e a primeira turma que a gente formou, 96% dos jovens foram recrutados, começaram a trabalhar. Isso a gente percebeu que realmente a gente estava criando um curso, uma formação de identificar nessas comunidades esses jovens gênios, né? Esses jovens jedis, para ensinar a esses jovens, a partir de uma seleção, 540 horas de formação para serem desenvolvedores full stack. Então, isso é mais do que um curso de pós-graduação, né? Então, é um trabalho mesmo de transformação de vida. Agora, eu quero pedir para o Daniel compartilhar a nossa apresentação, para eu falar um pouco mais de dados, mas eu quero, na verdade, mostrar, ser aqui a terceira fala, né, desse time, né, da TV Globo, da REURB, apresentando a essência do que a gente faz, que é a transformação social. Então, vamos lá, Daniel, por favor, compartilhe a sua tela para que a gente possa apresentar aqui alguns vídeos cases. E quando eu falo de transformação de vida, gente, eu estou falando realmente de vidas transformadas para melhor. Deixa eu pegar aqui só um exemplo para compartilhar com vocês, um exemplo de um jovem chamado Wanderson,
que começou a trabalhar conosco. Assim, a história do Wanderson me emociona, porque é uma história de um jovem que foi criado no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, e que, aos 12 anos, já estava trabalhando na criminalidade, no narcotráfico, foi preso, saiu da prisão por bom comportamento, se transformou no número 2 do tráfico nessas comunidades, tendo a possibilidade enfim, na verdade, a posição dele era de fazer em bala, receber o caminhão da droga, multiplicar os lucros e distribuir em 60 bocas de fumo. Ele era uma espécie de diretor de operações, e ele era uma espécie de diretor, uma espécie de diretor de operações e diretor financeiro do Comando Vermelho no Complexo do Alemão. O Wanderson, na última prisão que ele foi preso, ele conheceu uma escola da Recode. E ele teve uma transformação na vida dele. E virou nosso educador e começou, então, a ensinar para outros jovens detentos empoderamento digital. Ele saiu da prisão por bom comportamento, começou a trabalhar conosco na Recode, e sendo uma pessoa que formou mais de 100 mil jovens em 20 estados brasileiros. A Microsoft considerou ele um exemplo, de agente de transformação, e quando o Satya Nadella esteve no Brasil, ele foi convidado para passar uma tarde com o Satya na Microsoft e depois ir falar com mais de 1.000 empresários de tecnologia em São Paulo sobre o poder de transformação da tecnologia. Gente, imagina um ex-traficante, um jovem ainda, compartilhando o palco com o CEO de uma das maiores empresas do mundo, falando os dois juntos sobre o poder de transformação da tecnologia. É isso que a Recode faz. Vamos lá para o próximo slide, a gente vai ter aí um resumo dos números que a gente trabalha. Em 12 países, 1,8 milhão de pessoas. Pode passar para o próximo slide. E o Recode Pro, que só no ciclo desse ano, gente, só no ciclo desse ano. A gente começou esse ano com a nossa parceria com a Globo, como o João muito bem falou, mas com a área de responsabilidade social, com um comercial de 30 segundos com a locução do Márcio Garcia, em que nesse comercial a gente inspira a próxima geração de desenvolvedores no Brasil, entre jovens e vulnerabilidade. A gente mostra para um jovem em vulnerabilidade, mulher, negro, LGBTQIA+, que a gente quer que ele ou ela façam esse tipo de curso da Recode Pro para ter esse processo de transformação. Então, 20 dias com esse comercial no ar, e 12.700 jovens se inscrevendo para o Recode Pro, e no processo de inscrita fazem 2 certificações, ganham certificados, e a gente seleciona os 1.279 melhores para que eles participem de um hackathon, gente, durante 3 dias, 100% online, com 200 squads, com mentores, entre os voluntários de middle management das empresas parceiras, em que a gente trabalha muito competências socioemocionais e seleciona os 420 melhores para fazerem os nossos cursos do Recode Pro, em que a gente tem 80% de empregabilidade. Então, a gente está falando aqui de transformação de vida. Para chegar nesses 420 que estão hoje fazendo o Recode Pro, nós começamos com 12.700. E para chegar nesses 420, foi necessário nós distribuirmos 140 notebooks com esse nível de qualidade que o Ronaldo da Reurb falou, porque senão, isso é ação afirmativa, senão esses jovens não teriam condições de aprender a ser um desenvolvedor full stack. Então, a gente está falando mesmo da importância desse trabalho de reciclagem, em que eu chamo até de regeneração tecnológica, porque o que a gente está falando aqui, gente, é transformação de vidas. E, para finalizar, eu quero mostrar 1 ou 2 vídeos para vocês visualizarem, entenderem aonde esses computadores estão chegando e que transformação esses computadores estão realizando na vida dessas pessoas. Então, vamos rodar aí o nosso primeiro vídeo, por favor. Case real, hein, cara? Incrível, cara. E a gente entregando isso lá na pontinha. Fantástico. Tá sem áudio ainda. Gente, está sem áudio, mas eu posso fazer o áudio aqui para vocês. Gente, a Nathalie, ela começou a turma do Recode Pro como um rapaz.
e sentiu, na nossa turma virtual do Recode Pro, mas moderada por um professor dedicado, por assistentes, a confiança para fazer uma transição de gênero. Então, essa história da Nathalie, ela não só virou um desenvolvedor full stack, back-end, front-end, mas ela passou por um transicionamento de gênero e hoje ela trabalha como desenvolvedora e esse ano, esse semestre, ela começou como professora do Recode Pro. Então, assim, os alunos ficam encantados, porque os alunos chegam e falam assim, em 2 anos, de aluna a professora, e tendo um contrato como uma desenvolvedora. Essa é a história da Nathalie, que a gente quis mostrar aqui para vocês. Temos mais alguma, Daniel, para mostrar? Esse, gente, é o Rafael. O Rafael, ele trabalhava como serralheiro e perdeu o braço. E no hospital, ele disse que chegou no momento da vida dele que ele não sabia o que ele ia fazer, o que ia ser da vida dele, porque o braço era fundamental para a profissão, enfim. E do hospital, ele viu os colegas deles, né, compartilhando posts falando do Recode Pro. E aí ele pensou, aí ele falou assim que ele teve um sonho, e falou, será que eu poderia ser um programador? Isso no hospital, gente. Ele se inscreveu, ele fez a nossa capacitação, né, do Recode Pro, e aí ele fala assim, que ele fez todos os cursos preparatórios, participou do hackathon, e aí, vamos conseguir? Se não, tira e eu continuo aqui falando. Agora foi. Olá, meu nome é Rafael Silva, sou morador na comunidade do Quitanda, em Costa Barros, Rio de Janeiro. Como na maioria das comunidades pobres do Rio de Janeiro, nós crescemos com uma certa dificuldade em investimento do governo em nós. Falam que por aí a gente tem que ter pelo menos o ensino médio e qualquer tipo de emprego, o que sobra para nós, na maioria das vezes, é auxiliar de servente de pedreiro, empacotador em supermercados, portaria. Cabe a nós correr atrás de lutar pela vida, de correr atrás de um sucesso profissional e crescer, né? Na maioria de nós jovens de comunidade, nós pensamos sempre em aprender e mexer em computador, essa é a verdade, né? Apesar de eu sempre ter gostado de tecnologia, eu nunca achei que ia chegar no nível de tecnologia no sentido de programar, de desenvolver, de fato, sistemas, aplicações, e é algo que tem sido muito bacana na minha vida. E a tecnologia, eu não imaginava que ela ia causar um tão grande impacto na minha vida, uma mudança, uma transformação, sabe, que tem sido muito eficaz para mim e para minha família. Ser contratado no meio dessa pandemia, onde muitas pessoas não estão conseguindo emprego, estão perdendo o seu, e eu conquistar um tão bom, tão maravilhoso, numa empresa de tecnologia, ou melhor, num banco voltado para a tecnologia, é muito bom. Eu acredito que a tecnologia entrando nas comunidades, ela pode mudar a realidade de muitas pessoas, não só jovens. A tecnologia pode ajudar a transformar a vida da pessoa. Meu nome é Rafael Silva e eu sou um Recoder. Gente, o Rafael, ele contou assim para mim que quando ele começou o Covid, né? Ele se formou no Recode Pro, entrou nos processos de seleção. Numa semana, ele perdeu as 2 pessoas que ele mais amava no mundo, né? A mãe e a tia, para o Covid. E nessa semana, nesse contexto, nesse momento, o Banco Itaú liga para ele e recruta. E o Rafael me ligou chorando e falou, Rodrigo, eu estou passando por um momento mais feliz da minha vida, né? O meu sonho era trabalhar numa empresa desse porte e hoje eu faço o aplicativo do Itaú, que eu uso, né? Também. Então, esse é um exemplo do Recode Pro, esse é um exemplo de agente de transformação de tecnologia e, acima de tudo, esse é um exemplo da parceria que nós estamos apresentando aqui para vocês, do modelo Recode, Reurb e empresa, né, TV Globo, como um processo em que nós podemos estar iniciando, gente, semana que vem nas empresas de vocês e gerando esse nível de transformação.
Então, muito obrigado aqui a todos, e o que a gente vem aqui oferecer é esse case para a gente poder replicar no mercado. Então, se as suas empresas já não estão participando, participem do nosso movimento, da nossa campanha, falem para amigos e colegas em outras empresas para a gente crescer com exemplaridade esse movimento de regeneração tecnológica corporativa. Muito obrigado, pessoal. A gente que agradece, Rodrigo, Ronaldo, Júlio. Não, incrível, inspirador ver essas histórias aí. Eu vou pedir desculpa em nome da Luciana aí, aconteceu uma instabilidade lá na internet dela, ela não conseguiu retornar, mas essa live ela fica gravada conosco, né, para a gente poder compartilhar aí, até com vocês também, com quem não teve a oportunidade de acompanhar esse rico aí compartilhamento de vocês, respeitando o horário, né, conforme combinado anteriormente, de 1 hora. Eu não sei se vocês teriam disponibilidade, se alguém gostaria de fazer alguma pergunta direta. Eu vi que no chat teve algumas interações com vocês, o pessoal ficou muito satisfeito aí com esse rico material seus aí. Mas eu vou agradecer imensamente. Tendo mais perguntas, compartilho com vocês pós-live, né? Se for possível, alguma resposta, se alguém interessar em fazer alguma pergunta direto para a gente, para o staff do Open Mind. Agradeço imensamente a disponibilidade de vocês e passo para vocês novamente para alguma consideração final. Ronaldo, Rodrigo, Júlio, fiquem à vontade aí para poder falar as últimas palavras aí com toda a nossa rede do Open Mind Brasil. Eu vou pegar aqui, acho que eu sou o mais velho dos dois ali. Isso é o resultado, gente, de uma empresa como a Globo, mas principalmente as pessoas, né? O Júlio, a equipe deles, né? Acreditar num modelo completamente diferente, né? E acreditar e fazer chegar lá. Então, o que eu quero dizer, né, Júlio e o Rodrigo? As pessoas que estão na empresa, né? As pessoas, os cidadãos, como cidadão, né? A empresa tem obrigação de seguir o modelo ESG, senão ela vai desaparecer. Isso eu tenho certeza como empresário, certeza absoluta. Né? Agora, as pessoas como cidadãos, né? Os colaboradores, né? Então, hoje a equipe do Júlio, o pessoal do Recode, hoje é uma coisa só, né? Então, isso é uma coisa fantástica, e é isso que eu queria dizer. Não são empresas só, as pessoas, né? Então, motivar que é possível ter soluções para diminuir a desigualdade social nesse país, né? Tem 2 Brasis, né? Quer dizer, é possível, né? Rodrigo e Júlio, é isso, né? Quer finalizar aí, Rodrigo? Eu fecho? Pode ser sim. Ô, Júlio, Ronaldo e todos os amigos e amigas aqui, muito obrigado por essa oportunidade de apresentar esse exemplo de engajamento, de parceria. Para a gente é muito importante aí essa perspectiva de escalar, de atrair mais pessoas para esse movimento mesmo, né? É um vírus do bem que a gente quer convidar vocês a disseminar. E só para dizer que nesses 27 anos trabalhando com empoderamento digital, a gente viu muitas pessoas transformarem vidas, desenvolverem comunidades, mas a gente tem certeza que se a gente usar a tecnologia como uma ferramenta de transformação, a gente pode não só transformar vidas e desenvolver comunidades, mas a gente pode transformar a nossa sociedade numa sociedade com mais ética, solidariedade e com mais igualdade. Essa é a nossa utopia. E vamos junto conosco. Bora. Pessoal, muito obrigado aí pela participação. A ideia aqui foi engajar mais pessoas, né? E fazer essa corrente do bem, como o Ronaldo e o Rodrigo já falaram, né? Além disso, eu queria complementar que tem um ponto muito, muito positivo, que é indireto a essa jornada toda, que é o engajamento das equipes, né? O engajamento da equipe Globo, olhando, né, que o resultado do trabalho deles na doação das máquinas, depois ali futuramente no treinamento das pessoas e aí até a absorção dessas pessoas dentro da empresa, isso aí assim, é motivador e inspirador para as equipes, tá? Eles ficam, principalmente os millennials,
e as gerações mais novas, eles levam isso muito em conta, e isso é um empoderador gigante, né, para a empresa poder engajar seus colaboradores também, né? E para finalizar, a gente convida vocês aí para participarem, né? É um caso real, é um caso que está em andamento, né? É verdade, não é nada vaporware que a gente mostrou aqui, são coisas que estão acontecendo nesse momento e que a gente realmente, para os anos vindouros, se a gente quer, como o Rodrigo falou, uma sociedade saudável no Brasil, né, em função de todo esse desenvolvimento tecnológico que está vindo, a gente realmente precisa criar uma legião de pessoas capacitadas, né, para que a gente não acelere ainda mais esse abismo social que a gente possui hoje, tá bom? Obrigado ao Open Mind pelo espaço e obrigado a todos pela presença. Ronaldo, Rodrigo, obrigado a vocês pela parceria, tá? Muito obrigado, uma salva de palmas aí para todo mundo. Até a próxima, pessoal. Abraço, gente. Abraço, gente. Um abraço.